O círculo de oração é a coluna da igreja e igreja quer dizer tirados para fora. Na lição de hoje você saberá que eu vou te dar essas respostas, também vou te dar as respostas da hora da revisão. Nesta lição você poderá, juntamente com a sua classe, cantar os hinos 291, 409 ou 433. Introdução. Apesar de ser um trecho pequeno, tem riquíssimo conteúdo nele. Paulo expressa o seu desejo de rever Timóteo, possivelmente na própria Éfeso. Fala do relevante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade e trata do ministério da piedade. Esses são os três principais assuntos desta aula. O propósito de Paulo, uma palavra pessoal. Com a expressão escrevo-te estas coisas, Paulo volta a dar um tom bem pessoal ao seu texto, principalmente ao dizer que esperava ir ao encontro de Timóteo bem depressa. E bem depressa ao encontro de um amigo. Todos nós temos amigos e é muito bom rever os amigos, principalmente no sentido do ministério. Quando você tem um ministério, quando você começou o ministério, tem aquele seu amigo que sempre te ajudou, que sempre te apoiou e que por razões alheias à sua vontade acabou sumindo do mapa, desapareceu. Aí o que você faz? Você vai ao encontro dessa pessoa. Rever amigos é sempre muito saudável, principalmente no sentido espiritual. Quantas pessoas hoje estão perdidas, sem amigos, e nesse segmento de ter realmente amigos e irmãos, é muito importante que nós venhamos sempre ter esse tom pessoal de poder rever os amigos. Mudança de plano. Assim como qualquer um de nós, Paulo também fazia planos, mas ele havia entregado a sua vida totalmente em direção de Deus, o que inclui sofrimentos e o próprio martírio. Quando nós fazemos a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus é sempre o melhor a se fazer, você precisa compreender que você passará por essas situações de sofrimento e martírio. No entanto, quando você põe os seus planos nas mãos do Senhor, as coisas acontecem. Jó capítulo 42, versículo 2 diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser impedidos. E isso inclui o teu, que se você colocou o seu plano na mão do Senhor, então o Senhor fará com que esse seu plano seja realizado, claro, dentro da vontade do Senhor. Isso é outra coisa importante. Sempre põe as coisas na mão do Senhor e que Ele faça segundo a vontade dEle e não a sua. Por quê? Porque quando nós fazemos a nossa vontade, segundo o nosso querer, os nossos recursos, por mais que sejamos organizados, Deus vê o futuro, nós não. Então, o Senhor sabe o que é melhor para nós porque Ele vê o futuro e nós não temos essa capacidade de prever o futuro com precisão. Nós podemos até fazer alguns planos, claro, nós devemos fazer planos porque planos, sonhos, estão no coração de todos nós temos sonhos, planos, precisamos traçar, é verdade, o nosso plano de vida, nossa vida profissional, até mesmo dentro da igreja, nós devemos traçar um plano, uma meta. E isso é importante porque muitas pessoas dizem, não, está na mão do Senhor, então é o Senhor que vai resolver. Não, não é assim também, 8 ou 80, não é só entregar na mão do Senhor e não vou fazer nada não. Não, você também precisa fazer a sua parte, Eu preciso fazer a minha parte, nós precisamos caminhar, nós fazemos, vou te dar um exemplo prático. Você quer muito um trabalho, você quer muito um emprego, você vai entregar na mão do Senhor e vai dormir até o meio-dia? Não, você vai sair de casa e vai colocar o seu currículo nos lugares onde você deseja entrar, não é assim? Ou seja, você fez a sua parte. Aí sim o Senhor vai agir segundo a vontade dele. Agora, tem sempre os dois lados. Você entrega na mão do Senhor, mas também precisa fazer aquilo que é próprio do ser humano, Nós temos que fazer a nossa parte. Mas a verdade é que quando você faz a vontade do Senhor, é bom você ter amadurecimento espiritual para compreender que certamente você também irá sofrer por conta disso. Mas se tardar, quando os anos
Quando usados sabiamente, os meios de comunicação são uma bênção. Eles podem nos edificar individualmente e a toda a igreja. Paulo escrevia a carta porque era o que tinha na época, a forma de se comunicar da época. Hoje é um pouco diferente. A internet hoje, principalmente, nos deixou uma ponte infinita de possibilidades. Por exemplo, você pode falar com qualquer pessoa de qualquer parte do país, mesmo sem falar do idioma. Como você faz isso? Usando o tradutor da internet. A internet traduz o texto para você para qualquer idioma do mundo. Então você consegue falar normalmente com uma pessoa específica. Então a grande questão aqui é: o que você faz com esse meio de comunicação que você tem, que é a internet? Por exemplo, rede social. Muitas pessoas, principalmente os jovens, costumam perder horas e horas na internet usando rede social. Eu não sou contra a rede social, assim como você também tem rede social. O YouTube, por exemplo, é uma rede social. Mas nós não devemos ficar aqui toda a vida, o dia inteiro, em rede social. Por quê? Primeiro porque não é bom para a saúde mental, né? Já até surgiu uma doença nova, né, que é a tecnoestresse, que é o estresse causado pela tecnologia, pelo uso de tecnologia. E isso cabe também na questão da rede social. Aí, o que é outra questão da rede social? A pessoa posta uma foto lá, não tem curtida, não tem comentário, não tem nada, a pessoa começa a ficar frustrada. Aí tem que aumentar a dose, tem que melhorar essa foto, aí melhora a foto, aí começa a ter like, começa a ter comentário, então eu preciso fazer mais isso. Então a pessoa fica escrava do like, escrava de comentário, escrava de aprovações alheias. Você não precisa deste negócio. Então isso é uma das questões da rede social. Uma outra questão da rede social é o que eu sempre digo aqui. As redes sociais, elas aproximam pessoas distantes e distanciam pessoas próximas. Então a rede social tem essa invertida, né? Essa questão invertida. Então cuide de pessoas que estão próximas de você. Quantas vezes você perde seu tempo com pessoas que estão talvez até do outro lado do mundo, mas você não está do lado do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Então nós devemos estar sempre prontos e perto das pessoas que são de fato próximas de nós. Mas a grande questão é: o que você faz com a tecnologia que você tem em mãos hoje? Você usa ela para o reino de Deus ou apenas para o seu entretenimento? A Igreja do Deus Vivo. Como convém andar? São instruções quanto ao comportamento de todos que são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança. Como convém andar uma pessoa que pertence à Igreja do Deus Vivo? E aqui eu vou abrir um leque. Os 2 pontos principais, talvez 3, que é a questão das vestes, tatuagens, por exemplo, maquiagem. Isso aqui, como é que você convém andar? Você usa tatuagem? Você usa maquiagem? Que tipo de roupa que você usa? Então você convém andar do jeito que você anda, com essas tatuagens ou maquiagem? A tatuagem não tem muito o que fazer, né? Se porventura você já tem, não tem muito o que fazer. Mas tem outro ponto, que é a questão do caráter dentro da igreja e principalmente fora da igreja. E caráter é diferente de reputação. Reputação é o que as pessoas pensam que você é. E o que é caráter? Caráter é aquilo que realmente você é quando ninguém está olhando. E qual é o outro ponto de como convém andar? Espiritualmente. E como é espiritualmente? Em santidade, como diz aos Hebreus 12:14. Então aqui tem 3 pontos principais sobre como convém andar. Sempre com moderação. Nós devemos andar com as nossas vestes adequadas. E aqui a questão de maquiagem e tatuagem vai de cada um, né? Eu particularmente eu não aconselho ninguém a fazer. Aí não fazer tatuagem, não usar maquiagem, eu particularmente eu aconselho a não fazer. Mas vai de cada um. E também, se for pecado, eu não acredito que seja um pecado para a morte. Mas, em todos os casos, eu não aconselho. Então, tem a questão das vestes, né? De forma moderada. Tem a questão do caráter, né? Como nós somos, né? Qual é o nosso caráter na sociedade, na igreja. E também a questão espiritual, que é o viver em santidade. Casa de Deus.
O sentido aqui não é físico. Paulo não está referindo-se ao templo como um edifício, mas ao corpo místico de Cristo, a igreja formada pela reunião de todos os santos, os quais são templos do Espírito Santo, habitação permanente de Deus. O que é a casa de Deus aqui? A casa de Deus somos nós, não é o templo, somos nós reunidos. E o que significa igreja? É tirados para fora? Não, não é tirado para fora. Tirados para fora. Igreja vem de um termo grego que está escrito aqui, que é eclesia, e não eclésia, como muitas pessoas dizem, né? Mas eclésia ou eclesia para nós não vai fazer muita diferença, né? Como já dizia minha mãe, parece que estou falando grego. Então, o correto, se você quiser dizer corretamente, é eclesia. Esse termo eclesia, eles fazem até uma divisão aqui. Entretanto, o termo eclesia quer dizer literalmente reunião ou assembleia. Não tem nada a ver com tirados para fora. Não existe esse termo aqui no sentido de eclesia. Não existe. Algumas pessoas até falam, né, porque na época da Grécia vem aquela questão de, como se fossem eleições, né, para nós que nós saímos de nossas casas para irmos votar. Então estamos indo para uma assembleia, né? Nós estaremos para uma reunião para votar. Então isso é a dinâmica de eclesia. Então a eclesia é quando o povo de Deus se reúne. Por exemplo, você está no templo onde você congrega juntamente com os irmãos e irmãs, então você está numa eclesia, ou seja, numa reunião, numa assembleia. Agora imagina que vocês agora vão sair e vão para um parque de diversões. Vocês vão fazer um culto lá, por exemplo. Vocês estão numa eclesia, vocês estão numa assembleia, numa reunião. Agora vamos melhorar esse negócio. Vamos para todo mundo para um luau. Luau é legal, né? Aí você vai para um luau. Então o que vocês estão fazendo ali? Vocês estão numa eclesia. Vocês continuam sendo uma assembleia ou uma reunião. Ou seja, vocês continuam sendo casa de Deus, independente do lugar que você está. Ou melhor, que vocês estão, porque a igreja nunca é uma pessoa sozinha. Por exemplo, eu sozinho, eu não sou igreja. Eu faço parte da igreja. Por quê? Porque igreja somos todos nós reunidos. O Deus vivo. A expressão igreja do Deus vivo contrasta com os inúmeros templos dos deuses pagãos da época e dos mortos que não podiam esboçar nenhuma reação ao culto que recebiam. Os deuses pagãos, eles recebiam muitos cultos e recebem até hoje. No entanto, eles nada podem fazer, eles não podem ouvir, eles não podem estender a mão, eles não podem andar, eles não podem fazer absolutamente coisa alguma. Diferente do Deus vivo que nós servimos. O nosso Senhor, o nosso Deus, Ele não está com seus ouvidos agravados para que não venha nos ouvir. E também não está com sua mão encolhida. Então o Senhor, Ele nos ouve. O Senhor age por nós. O Senhor, Ele está sempre presente. O Senhor é um Deus vivo, é um socorro sempre presente na hora da angústia. Portanto, o termo Deus vivo, porque esse Deus vivo realmente ele é vivo. Era diferente dos deuses da época, que eram deuses pagãos, deuses mortos, que não podiam fazer absolutamente nada, como é nos dias de hoje. Vemos, por exemplo, aqui no Brasil, muitas pessoas, são milhões de pessoas na verdade, que têm essa ideia de servir a deuses completamente mortos, que nada podem fazer e se esquecem do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz lá no Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3, sobre não terás outros deuses diante de mim. Então o Senhor odeia a idolatria. O mistério da piedade, coluna da verdade. Há um risco enorme de se tentar reduzir o Evangelho a uma pregação de moral pública, enquanto as qualificações individuais vão sendo desprezadas. Em tempos trabalhosos, não são poucos os que estão reduzindo o Evangelho à defesa de pautas públicas, uma pregação aparentemente espiritual, mas bem afastada da mensagem cristocêntrica. O Evangelho, a mensagem principal do Evangelho é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é o tema principal do Evangelho, o que é Cristo no centro. Entretanto, vemos nos dias atuais pessoas falando do Evangelho e o Evangelho envolvido, por exemplo, em políticas, em questões morais, em pautas da sociedade. Não é que seja de tudo perdido, entretanto, não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é levar a mensagem de Cristo, que foi crucificado na cruz do Calvário por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. Portanto, muitas pessoas acabam se perdendo nessa ideia de ficar envolvidos em questões sociais, né? Em questões de pautas sociais, de situações sociais, que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. É claro que dependendo das circunstâncias, nós podemos até nos envolver em parte, mas não nos aprofundar, porque nós temos que nos aprofundar no amor do Senhor. Nós precisamos levar para o povo, o amor de Cristo e não ficar envolvidos de forma, principalmente que na questão política, que ficam pessoas completamente, né, os cristãos deixam de ir à igreja, por exemplo, para estar envolvido com política e se envolve de uma maneira, chega a ser vergonhoso, porque as pessoas vão fazer campanha para um político específico, mas não saem da igreja para evangelizar ninguém. Ou seja, eles dão muito mais ênfase à questão política do que à questão da igreja. Nós somos chamados para glorificar e exaltar o nome do Senhor, adorar na beleza da sua santidade em espírito e em verdade, levar o evangelho de Cristo às pessoas, não ficar envolvidos com questões políticas. Nós não precisamos, né, o cristão não precisa de um representante em Brasília. Nós não precisamos. Por que não? Porque nós já somos representantes de Cristo aqui na terra, somos embaixadores de Cristo na terra. Então nós não precisamos nos envolver com este negócio de política. Deixa eles para lá. Vamos focar aqui na mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade libertadora. A única mensagem libertadora é o Evangelho Bíblico completo, que expõe o mistério da piedade, encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo, e seu poder regenerador, justificador e redentivo eterno. Se falando em questão política, muitas pessoas cristãs se envolvem com questões políticas e acham que um discurso de um político vai mudar a sociedade, vai transformar a sociedade. Isso nunca aconteceu e nunca acontecerá. Por quê? Porque o único que pode mudar isso é o Evangelho de Cristo. O único que pode mudar a sociedade é o Evangelho de Cristo. É a mensagem do Evangelho, é Cristo no centro. Entretanto, as pessoas estão completamente perdidas. E a Bíblia diz lá em João 6, 32 e 36, que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará. Então é isso que nós temos que focar, é na verdade que é Cristo. Esta é a verdade libertadora, é saber que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, tem ali todo o ministério da piedade, tem piedade de nós, ele tem misericórdia e graça por nós. Então que nós venhamos ficar firmados neste ponto. O conteúdo da mensagem. Igrejas da Europa e dos Estados Unidos da América vivem trágicos resultados de um processo de declínio da pregação. Isso, infelizmente, se projeta no Brasil com as facetas próprias de um país tropical e continental, altamente eclético no campo evangélico. É estranho, por exemplo, ver um país como os Estados Unidos, que tem grandes pregadores como Billy Graham, T.L. Osborne, ambos já partiram para a eternidade, mas que estão completamente em declínio na sua mensagem. Tem ainda o Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart me parece também é americano, esse ainda vive, né? Graças a Deus ainda vive. Então veja que apesar de pessoas que eram envolvidas no Evangelho, países, né? Hoje estão perdendo a mensagem principal do Evangelho. Eu vou te falar algo muito profundo, pelo menos eu acho isso de uma profundidade enorme, apesar que muitas vezes nós não praticamos. Lá no livro de João, no capítulo 6,
Lá pelas tantas, lá pelo versículo 67, vai nos falar umas coisas assim muito interessantes. É o 67 mesmo, João 6,37 nos fala assim. Então perguntou Jesus aos 12: Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. O que é isso? Você pode também ficar lá com Lucas 18, que vai falar sobre o jovem rico. Aqui, por exemplo, você vê que Jesus estava falando com os discípulos, pregando o seu evangelho e falando com firmeza. E Pedro disse algo que seria algo, por exemplo, hoje seria algo assim: Jesus, muda esse discurso aí, que esse discurso está muito pesado. Esse sermão aí, essa pregação sua aí, está muito dura para o povo. E o que Jesus fez? Chama o povo lá que eu vou melhor. O povo está indo embora. Pedro disse, né? O povo está indo embora. Jesus, chama o povo lá que eu vou mudar o discurso. Não. Muito pelo contrário. Jesus foi firme. Quer ir com eles também? Ou seja, Jesus não diminuiu a sua pregação. Ele permaneceu firme. Lá em Lucas 18, que vai falar sobre o jovem rico, veja que o jovem rico chegou a falar com o Senhor, e chegou até falando bonito, né? Quando o Senhor Jesus ele foi questionar, né, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna. E Jesus foi direto com ele sobre os mandamentos e o menino foi firme, o jovem foi firme. Isso aí eu faço desde a minha mocidade. Veja que Jesus não retrucou, ou seja, o menino realmente fazia aquilo ali. Mas Jesus disse assim para ele: mas ainda te falta uma coisa, vai e vende tudo que tem, dê aos pobres e vem mais eu. O que aconteceu? O menino saiu da presença do Senhor Jesus, por quê? Porque ele era muito rico, então ele não queria partilhar com ninguém. Você viu Jesus indo atrás do menino rico? Não. Por quê? Porque Jesus não baixa a sua pregação para adequar a pessoa nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. O que isso traz para nós? Independente do que o povo vai dizer, independente se o povo quer ir embora ou não, a mensagem da palavra é a mesma. Renúncia e converter dos maus pensamentos, converter dos pecados. A palavra do Senhor Jesus é sempre firme. Lembra lá de João Batista? Raça de víbora. Olha que coisa boa de pregar. Ou raça de víbora. Será que era uma reunião de sogras? Vai saber, né? Então, o que acontece? As pessoas hoje estão perdendo a essência da pregação. E qual é a pregação? O que nós pregamos na pregação? Bíblia, palavra, a Bíblia Sagrada. Mas o que acontece hoje? Hoje as pessoas estão, principalmente ali no campo pentecostal, os movimentos que estão acontecendo é completamente sem palavra, não tem Bíblia, não tem doutrina bíblica, que as pessoas acabam se perdendo, principalmente os jovens. Por quê? Porque não conhece a palavra, não tem uma pessoa com seriedade para instruir. Então, o que acontece? Tudo que acontece no movimento pentecostal, para os jovens é novidade. E acha que é certo. E na maioria das vezes é algo errado. Por exemplo, vou te dar uma dica prática. Usar a música do Dico Parente, Ora e Confia. O que ele fala? Lá pelas tantas, a música foi escrita pelo Marcondes. Ora e confia, preste atenção, se não está na Bíblia, é tudo invenção. Então, você está num lugar, estão falando muito, estão criando um monte de coisinha, e não tem Bíblia no negócio, chuta que é laço, Deus não está nesse negócio não. A pregação da palavra, como é que vai pregar a palavra se não prega a palavra, se não fala da palavra? A igreja tem que ter o ponto firme da mensagem. Qual é o conteúdo da mensagem? Cristo, Bíblia. Buscando o equilíbrio. O segredo do equilíbrio é ter Cristo sempre no centro de todas as coisas, interpretando e aplicando os ensinos relativos a todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida têm que ser aplicadas com a questão do equilíbrio, com Cristo no meio. É claro que nós devemos ter outras pautas cristãs, né? É saudável que você venha compreender outros assuntos que a Bíblia nos traz, que a Bíblia nos apresenta, né? Vamos cada dia mais buscar o equilíbrio e buscar sempre o ensinamento da palavra, o conteúdo da palavra e colocar sempre Cristo no centro em todas as esferas. Nós precisamos compreender de uma vez por todas que Jesus é o nosso Senhor. Então, Ele sendo o nosso Senhor, nós temos que seguir a Ele, fazer o que Ele faz e não fazer o que Ele não faz. Então, não fica inventando ideia, não.
Então basta nós confiarmos no Senhor, porque o segredo do equilíbrio é ter Cristo sempre no centro de todas as coisas. Portanto, se você tem planos, põe Cristo no meio. Conclusão. Em tempos tão trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como igreja, cumpramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade que é Cristo e seu Evangelho pleno. Para essa importante missão, precisamos manter um comportamento apropriado, cumprindo fielmente a palavra de Deus. Isso não é possível com as nossas próprias forças, mas a graça de Deus nos capacita. Então, nesses tempos trabalhosos, nós devemos, claro, ter fundamento bíblico, levar a palavra do Senhor Jesus com verdade, não ficar passando a mão na cabeça de um ou na cabeça do outro. Falamos a verdade, somente a verdade. Nós precisamos mais do que nunca. Você jovem, está aqui um grande desafio. O que é esse desafio? Está na presença do Senhor, buscando o conteúdo da palavra de Deus e não indo atrás desses mestres que estão por aí falando um monte de bobagens que vai levar as pessoas para a perdição. Tenha sempre o conteúdo bíblico, se baseia pelo que a Bíblia diz. E para você saber o que a Bíblia diz, a única forma é lendo a Bíblia. Então vai ler a Bíblia, jovem. Hora da revisão. Número 1. Significa o corpo místico de Cristo, a igreja formada pela reunião de todos os santos. Número 2. Que hoje precisamos ter fé e convicção de que estamos servindo a um Deus vivo. Não podemos perder a poderosa presença de Deus em nossa vida, individual e coletivamente. Número 3. Esse ministério ou razão da nossa devoção é Cristo, a palavra encarnada, em torno de que estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Número 4. Uma pregação aparentemente espiritual, mas bem afastada da mensagem cristocêntrica. Número 5. Jesus Cristo. Esta questão do número 4 é muito importante, que muitas pessoas hoje, até na questão do pentecostal, às vezes até você pode ver alguma coisa, jovem, em alguma outra igreja, ou por aí, ver que aparentemente é algo bom e na verdade pode não ser espiritual. Vou te dar um exemplo bem prático. Muitas pessoas hoje, muitas igrejas hoje, para demonstrar que são santas, que são espirituais, o que elas fazem? Trazem coisas de Israel, a água do Rio Jordão, para você se banhar na água do Rio Jordão e ter a sua vida purificada, ou coisas desse tipo. Ou a terra que veio de Israel, ou coisas dessa natureza. Ou colocar lá a bandeira de Israel para dizer que o Deus de Israel está aqui. Isso pode até ser bonito, mas não é bíblico. Nós não precisamos de uma bandeira de Israel para dizer que servimos ao Deus de Israel. Nós não precisamos de uma água que veio lá do Rio Jordão para dizer que nós vamos ser lavados por essa água, ou uma terra de Israel para dizer que nós temos a Terra Santa, a promessa da Terra Santa, ou coisas dessa natureza. Pode até parecer bonito dentro da igreja e tudo, mas não é bíblico, não edifica e na verdade faz o que ainda é pior, tira o foco de Cristo. Ou seja, nesse sentido, a pessoa não precisa ter Cristo no coração, basta ter a bandeira lá de Israel estendida na igreja. Então por aí você vê. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha cada dia mais discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, e que você continue sempre pautado pela palavra. Que Deus em Cristo também continue abençoando a sua vida, e eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!